foi e é este ato de Jesus ao dar-se, ao vir ao mundo para nos salvar, ao dar a sua vida para nos resgatar. Este foi o ato que mais impactou os céus, que impactou de uma forma profunda os céus. Por isso, eis a adoração profunda nos anjos. Deve-se a este pacto, deve-se a esta dádiva, deve-se a esta resposta de Jesus à pergunta que foi feita nos céus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ó céus, quem há de ir por nós? O homem caído, o chefe massa dos anjos caído e 1/3 dos anjos caído. E Deus tinha necessidade de restabelecer a sua justiça e ordem nos céus, tanto nos céus como na terra. Então Jesus vem e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E eu ver toda aquela visão extraordinária, fiquei maravilhado. Por isso esta palavra que eu estou a compartilhar, esta visão que eu estou a compartilhar com todos vós, e que eu peço encarecidamente que compartilhem, Deus trouxe até mim esta visão nesses últimos dias para que eu pudesse compartilhar com todos. Deus disse-me, pôs no meu coração: compartilha com todos, meu filho, compartilha com todos. Anuncia esta visão acerca da adoração dos céus. Quero que tu anuncies, quero que tu anuncias essa experiência, quero que tu testemunhes dessa experiência que tiveste comigo e dessa visão que eu te dei, que eu te mostrei, como é a adoração dos céus. A partir daquele momento, eu fui de tal forma impactado, e a minha maneira de ver, e a minha perspectiva de ver a adoração nos céus mudou radicalmente, e a minha maneira e a minha perspectiva de ver a adoração mudou radicalmente para sempre. Deus mudou para sempre essa maneira de ver a minha maneira de ver a adoração. E nunca jamais serei o mesmo. E então, meus amados, Deus trouxe novamente esta visão e pôs no meu coração a razão de Ele trazer novamente esta visão até a mim nestes últimos dias, era para que eu partilhasse, era para que eu pedisse, e eu peço a todos que... Então, acerca da visão ainda, Hebreus, Isaías 6 fala sobre esta visão. Isaías 53, quando fala acerca, diz: Jesus era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentava os sofrimentos, e como de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputámos por aflito. Nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andámos agarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido. Ele foi oprimido e afligido, e não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus sesqueadores, assim Ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porque a sua vida é eterna. Ninguém pode contar o tempo da sua vida. Porque quando foi cortado a terra dos viventes pela transgressão do meu povo, Ele foi atingido. E eu quero que você preste atenção a esta palavra atingida. E foi isto que aconteceu nos céus. E Jesus foi atingido pelos nossos pecados. Esta é a razão da adoração nos céus. E quando Deus mostrava aquela visão e mostrou aquela visão, há um momento da visão que eu vejo a ira de Deus estava sobre todos nós, sobre todo o mundo. Porque houve um sangue, presta atenção que eu vou dizer, houve um sangue inocente. Uma pessoa inocente foi morta na terra. E Deus quer justiça e desse sangue derramado. E Deus enviou uma mensagem aos seus mensageiros e enviou uma notificação e está a enviar através dos seus servos a igreja que aqueles que não se arrependerem, que todos foram participantes da morte de Jesus, e todos nós fomos participantes da morte de Jesus, porque por causa dos nossos pecados Jesus foi morto, foi atingido por causa dos nossos pecados,
eles perecerão eternamente. Esta é a mensagem. E quando eu vejo isso, de que a ira que estava sobre todos nós, houve um volte-face a essa ira que Deus deu. E Deus virou essa ira que estava virada para toda a humanidade, para todos nós. E Deus, essa ira dá um volte-face, ela dá uma volta de 360 graus. E Deus, essa ira que estava, ela deu um volte-face, aliás. E Deus vira essa ira e canaliza essa ira que estava sobre a humanidade. Deus a tira da humanidade e a vira para o próprio Filho. E na cruz a descarrega a sua ira. E eu fiquei maravilhado com aquela visão. Eu chorava. Porque era algo extraordinário. Nunca tinha visto coisa tão grandiosa, tão maravilhosa. Acerca da redenção. E os olhos do meu entendimento se abriram. E Deus descarregou sua ira no Filho. Isto é, Deus, para não ter que nos punir com a morte eterna, a separação eterna dele, Ele puniu-se a si mesmo. Ele descarregou a ira sobre si mesmo, no seu Filho. O próprio Deus puniu-se a si mesmo para nós não termos de ser punidos. Então eu fiquei maravilhado com aquela visão, com aquilo que eu estava a ver. E esta é a razão deste tema de adoração, que Deus pôs no meu coração partilhar com todos vós. E eu peço encarecidamente que você partilhe, vamos partilhar com o máximo possível de pessoas. Vamos espalhar pelos 4 cantos da terra esta palavra, através da SMS, através das redes sociais. Peço encarecidamente que você me ajude a espalhar. Vamos impactar vidas. Como eu fui impactado, mais vidas serão impactadas e transformadas, radicalmente transformadas. Serão impactadas com esta visão dos céus, da adoração dos céus. Porquê que a adoração dos céus é voluntária? E de uma forma abundante e transbordante, extravagante e com gozo inefável ou gozo indescritível, alegria indescritível. Esta é a razão, é por causa do sangue do Cordeiro. E nós vemos aqui agora em Apocalipse 4, Apocalipse 5, e diz o seguinte: e vi à destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bramando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito. João chorava à semelhança. Quando eu vi esta visão também eu chorava muito. E entendi porque é que João chorava. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Não havia ninguém digno. Foi o que eu disse. Não havia ninguém digno a quem Deus pudesse enviar como seu representante, como seu enviado para expiação do pecado. O chefe máximo dos anjos tinha caído. Não havia quem Deus delegar, em quem pudesse representar a sua autoridade. E o homem tinha caído. Então eis aqui, Jesus aparece-me aqui, envia-me a mim. Por isso João chorava, porque a atenção de João foi para aquele livro, porque havia algo especial no livro. O seu coração se inclinou, a sua atenção se inclinou para aquele livro. Porque quando este anjo brada e não havia ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus selos, eu chorava muito em João. E disse-me os anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes entre os anciãos. E olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sido 7 chifres e 7 olhos, e que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 4 animais e os 24 anciãos. Os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos,
porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes. E reinaremos para todo o sempre. E reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões e milhões de milhares de milhares. E com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Foi por causa disto que os exércitos celestiais adoravam a Deus por causa disto. Eis a razão da adoração dos céus. Foi isto que Deus mostrou. Então Deus pôs no meu coração partilhar com todos. Por isso eu peço encarecidamente, ajude-me a reerguer este canal das cinzas, ajude-me a partilhar esta visão, e o link está aqui na descrição. Subscrevam o canal, por favor, faça crescer este canal, por favor. Ajude-me a tirar este canal das cinzas. O link está na descrição. Copie o link e envie para outros. Partilhe nas redes sociais e envie por SMS. Faça o que tiver ao seu alcance para que nós possamos alcançar mais pessoas e elas sejam impactadas com esta mesma glória como eu fui impactado e como certamente você certamente foi impactado ao ouvir esta palavra. Nunca jamais alguém ficará indiferente quando Deus decide impactar nossas vidas com esta revelação acerca da adoração. Por isso peço encarecidamente que me ajude a partilhar. Está aqui o link na descrição. Deixe o seu joinha, o seu like, subscreva o canal e envie para o máximo de pessoas que você puder este link. Partilhe esta visão extraordinária, esta visão bela, esta visão que Deus me deu acerca da adoração nos céus. Porque é que a adoração é feita voluntária, de uma forma abundante, extravagante, transbordante e com gozo inefável ou alegria indescritível. E que Deus o abençoe ricamente, no nome de Jesus. Deus o abençoe ricamente. Eu agradeço, desde já agradeço. Que Deus o abençoe. Obrigado pela sua atenção. Deus o abençoe no nome de Jesus. Bênção.